Boa tarde. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou bastante antiga também nesse pedaço. Eu conheci o João em 1991, e desde então a gente, de alguma forma, a gente se encontra, a gente acompanha o trabalho e a missão, e já estive em muitos encontros, né? Eu me lembro que eu estive em Jussara, no encontro, acho que em 98. Né? Então, já faz tempo que a gente se conhece, né? Que eu os conheço, muitos, e a gente acompanha vocês também pela internet. Eu sou casada, Paulo, há 32 anos, e a gente tem um filho do coração, o Bruno, que tem 27 anos. E a gente conheceu a Palavra Viva, a comunidade, numa época bastante difícil da minha vida. Né? Eu me casei com o Paulo com pouco tempo de namoro, eu estava numa grave crise de pânico, eu tinha síndrome do pânico bastante acentuada, eu já não saía mais de casa, eu já estava praticamente num isolamento, numa prisão em casa. Então, foi uma graça, foi aonde eu conheci Jesus, ainda que eu estivesse a vida inteira na igreja, porque a minha família é católica, sempre fomos, e eu frequentei a igreja, mas eu não conhecia Jesus. E a graça de conhecê-lo, de tê-lo como Senhor, eu conheci aqui. E hoje, quando começou a oração, eu entendi o que significa isso na minha vida. Eu já fui renovação carismática, eu já fui coordenadora de formação diocesana, eu preguei já fui pregadora em diversos grupos da renovação carismática, eu já fiz encontros em Aparecida, em muitas cidades, mas só na Palavra Viva, no encontro da comunidade, é que eu sinto aquilo que eu senti aqui hoje. Não tem nenhum lugar onde Deus esteja presente dessa forma. Eu não sei se vocês têm essa consciência. E o que o Senhor me disse, que eu viria aqui hoje para pregar para servos. Eu não sei se todos são servos, mas o que o Senhor me disse foi que eu viria falar com pessoas de caminhada, de muita caminhada, de muita experiência com Deus. Né? E eu disse, Senhor, que sou eu para fazer isso? Porque, ainda que o João diga, né, que eu sou erudita, que eu sou formada, sim, eu sou. Tá? Eu sou engenheira agrônoma, eu tenho mestrado e doutorado, eu sou uma pesquisadora científica, mas eu não tenho isso como o valor da minha vida. Porque eu já experimentei, eu tenho 40 anos de formada. Então, você já pode imaginar quantos anos eu tenho, né? Se já tem 40 de formada, não vou nem contar quantos anos eu tenho. E, assim, eu sei que a gente vive coisas, experimenta pessoas, conhece pessoas importantes e tudo, mas nada disso tem importância. Nada disso é valorizado, nada disso supre aquela necessidade que a gente tem. E vocês são testemunha disso. Quando a gente... Às vezes, acontece muito comigo. Eu nunca fui uma pessoa muito assim, inteligente. Não. Mas eu sou muito esforçada. Eu sou muito radical nesse ponto. Tudo o que eu quero fazer muito bem feito. Aí o João fala para mim, você faz papelzinho? Eu faço. Por quê? Porque eu quero sempre fazer o melhor. E se é para Deus, mais ainda. Mas eu tenho uma memória ruim. Eu sempre tive. Eu tinha que estudar muito para tirar nota.
E eu tirava porque eu estudava. E eu até hoje eu sou assim. Eu gosto de fazer direito, eu gosto de fazer certo, e a minha memória, eu tive Covid 2 vezes. E a pouca memória que eu tinha se desvaneceu. Eu já não guardava número de versículo bíblico. Agora, então, você perguntar para mim, eu sei falar o versículo. Eu tenho um amigo que diz assim, ele me fala uma coisa, a hora que eu vou responder, ele fala assim, lá vem ela com versículo bíblico. Porque a palavra, ela habita no meu coração. Eu tenho ela fresca na minha cabeça, mas eu não sei falar o versículo, não sei. Às vezes eu sei que é São Paulo, que é Evangelho, às vezes eu sei, mas a maioria das vezes eu não sei. Então, eu tenho que trazer o papelzinho porque eu quero fazer o melhor que eu posso. Né? Então, quando o João me chamou, ele me pediu para vir falar sobre final dos tempos. E eu fico, assim, quando eu vou pregar, eu fico um tempo com aquela ideia, pensando, conversando com Deus, e parece que Ele vai me mostrando com situações, com pregações que eu escuto, com coisas que eu vejo, e Ele vai formando a ideia na minha cabeça. Mas a minha pergunta era assim, Senhor, mas nós estamos no final dos tempos? Nós estamos nos últimos dias? E Ele me disse, o que você acha? Falei, bom, eu não sei responder. E eu chegar lá, para aquele povo de caminhada, de 50 anos de missão, palavra viva, João Camilote, filho, vou falar o quê para esse povo, Jesus? Será que eu tenho algo para falar? Eu acho que não. Então, vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos na palavra. Vamos na palavra. E aí, o Senhor me deu uma palavra, um sermão escatológico de Jesus, que é em Mateus 24. Se vocês quiserem pegar, eu não vamos ler inteiro, porque assim o capítulo todo é recheado dessa questão, né, de final dos tempos, mas nessa passagem, Jesus vinha de caminhando pela região onde ele vivia, encontrando pessoas, conversas com saduceus, conversas com fariseus, né, com os apóstolos, a multidão que seguia Jesus. Então, ele vinha observando diversos tipos de pessoas que o seguiam. Gente que acreditava, gente que não acreditava. Os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus tinham aquelas tantas leis, eles eram radicais. Né? Então, muitas discussões, um povo que seguia Jesus com interesse, por coisas que recebiam, e não exatamente porque acreditavam. Então, eu imagino assim que Jesus devia estar de cabeça cheia. Por tanta coisa que ele via, por tanta história que ele escutava, e às vezes até assim, gente que seguia Jesus e parecia que não aprendia, parecia que não assimilava as lições que o Senhor ensinava. Então, eu acho que quando ele começou a falar disso, ele já estava meio com a cabeça cheia, né? Então, o início, aí no versículo 1, Jesus estava saindo do templo e os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Imagina, Jesus estava pregando e eles foram mostrar o templo de pedra para Jesus. Né? Então, acho que Jesus pensou assim, eu estou falando coisas sérias, coisas importantes, vocês vêm me falar de templo? Para eu observar o templo? Né? O que será que eles queriam com isso? E aí,
Jesus disse: vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então, um edifício é uma construção. A gente constrói. Ninguém que quer fazer uma casa, pega, faz um projeto e no dia seguinte a casa está pronta, é verdade? Não é? João está construindo isso aqui, foi da noite para o dia? Começou da fundação, subiu parede, fez estrutura de telhado, construiu peça por peça. E nós somos templo, nós somos edifícios, nós somos edificados. Nós somos a cada tempo construídos. Então, nós somos isso. Nós somos a construção. E aí, os discípulos se achegaram e, estando a sós com Jesus, perguntaram-lhes, aí no versículo 3, quando acontecerá isso, Jesus? Quando é que tudo isso vai ser destruído? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Jesus respondeu: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, Jesus está começando a indicar para eles quais eram os sinais de que a sua volta estava próxima. Então, a primeira coisa, falsos profetas, que se diriam cristos, que passariam a ideia para convencer os outros que eles eram o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, o enviado. Então, a primeira questão, muitos vão fazer milagre, vão falar no meu nome, vão falar que são o Cristo. Agora, a gente vê isso? Gente falando que é Jesus? Às vezes aparece, não aparece? A gente tem notícia. Tinha o tal do Henrique Cristo esses tempos, não tinha? Não sei nem se ele morreu, não estou tendo notícia dele, não. Né? Mas, como diz lá nos outros, não se preocupa com eles, porque eles vão passar. Né? Eles vão acabar morrendo e não sobra nada. Eu estou perguntando, Henrique Cristo morreu? Quer dizer, ele não era importante. Tanto que a gente nem tem notícia mais dele. Mais para frente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Então, guerra e rumor de guerra. Tem rumor de guerra agora? Tem guerra? Tem. Né? Nós estamos presenciando uma guerra lá entre Rússia e a Ucrânia. E hoje o João estava falando essa questão de botão, se apertar um botão e vai ter uma bomba que vai explodir o mundo inteiro. Eu não sei se isso vai ter. Eu não sei. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas eu digo para vocês que se uma bomba atingir a Coreia do Norte ou Israel, dá início a uma guerra mundial. Onde vai entrar Estados Unidos, onde vai entrar a China, e aí muitas bombas poderão acabar com grande parte do mundo. Então, eu não sei se é uma bomba só, mas essa possibilidade existe. Né? Então, que isso ia acontecer e iriam existir nações contra nações, que, na verdade, é uma disputa de poder. Né? Nós sabemos, existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e não tem espaço para tanta gente, não tem área para plantar alimentos para esse monte de gente. Os recursos naturais estão se escasseando, água pura, qualidade do ar. E isso gera disputa. Então, como é que vai alimentar tantas bocas?
E a gente já sabe, já tem gente passando fome. Na África, a fome é algo muito sério. No Brasil, a fome é muito séria. Então, necessariamente, aumentando a população mundial, vai ter uma disputa por espaço, vai ter uma disputa para a produção de alimentos e para que todos sejam alimentados, né? A outra coisa que aconteceriam, sinais cósmicos. Lá no versículo 29, logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por enquanto, a gente não está vendo nem algo assim tão extraordinário, né? Porque existem profecias que dizem que haverá sinais que grande parte ou quase todo mundo verão um único sinal. Então, tem que ser algo muito grande para isso acontecer, né? O que a gente está vendo são satélites, são estrelas que se dissolvem e caem. Ainda não é isso, né? De acordo com as notícias dos estudiosos a respeito disso. A outra questão é a apostasia. O que é a apostasia? Os apóstatas, aqueles que não creem, que não são de Cristo verdadeiramente, não são de Deus, mas que têm a intenção de tomar o lugar de Deus na igreja. Outro sinal, um grande derramamento do Espírito e conversões. Então, tanto Pedro falou lá em Atos, naquele grande discurso de Pedro, onde ele pregou e mais de 5.000 se converteram, ele usou a palavra de Joel para pregar sobre isso, né? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e eles profetizarão. Na verdade, a gente vê isso, mas está muito localizado, está muito isolado. Isso que a palavra diz é generalizada. Grandes multidões se converterão e vai acontecer isso, né? E de acordo com profecias particulares, né, não estão na Bíblia, que isso vai começar pela América do Sul, né? Brasil, América Central, os países latinos. Por quê? Porque eles estão mais abertos, porque eles são mais receptivos. Na Europa, por exemplo, hoje a fé ela esfriou. As igrejas são vendidas para restaurantes e bares. As missas são vazias. E tem um padre amigo nosso, europeu, ele é espanhol, ele diz assim, que se a missa demora meia hora, as pessoas começam assim, ó, e vai aumentando até ele encerrar a missa. Tá? Porque as pessoas não querem mais saber de Deus. Então, Jesus aí, vamos pegar o versículo 13. É o 12. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente está no meio de uma crise de fé. A fé das pessoas está se esfriando. E a gente vê isso, né, no mundão do meu Deus. Mas sabe o que é pior? A gente está vendo nos servos. A gente está vendo em pessoas de caminhada. De gente que se diz católico. Mas eu estava fazendo uma conta outro dia com o Paulo lá em casa. Nem 10% dos católicos das nossas cidades, não, lá em Paraguaçu não,
tá? Só lá no Alasca que acontece isso. Em Cianorte, provavelmente também não. Nem 10% vai à missa. Uma vez na semana. E se diz católico. Agora, católico e não vai na missa? E servos, que servem grupos, que servem movimentos. Tá certo? Falta missa uma vez na semana, que dirá ir mais de uma vez a semana. Eu não sei se vocês conhecem, né, possivelmente, ou muito provavelmente, vocês conhecem o Padre Mário, de Alto Piquiri. Nós viemos na missa, um domingo, a missa durou 4 horas. Começou às 8, terminou ao meio-dia. Quando terminou, eu falei, mas já, gente, estava tão bom, fica mais um pouco. Porque passa que você não sente. Por quê? Porque o que Jesus disse? Muitos te seduzirão. E eu pergunto para você, o que te seduz? O que está te seduzindo atualmente? Te seduz, te atrai? Você fala, você sonha assim, ai meu Deus, que eu estou de ir na missa. Você faz isso? Está sentindo isso? Ai, Jesus, que vontade que eu estou de ir naquele encontro. Congresso de servo. É isso que tem te seduzido? Ou é, como diz o Padre Mário também, ou é o seu travesseiro? Para acordar às 6 da manhã, para orar, para ir à missa, para ler a palavra. Ou são as outras coisas, as coisas do mundo que te seduzem? Porque muita coisa vai te seduzir nesse tempo. Não é pouca coisa. E não é, às vezes não são grandes coisas. Eu acho que eu não preciso falar aqui que o bar vai seduzir alguém para tomar cerveja. Não é? Que não vai ser o biquíni, o fio dental, que não vai ser o cigarro, que não vai ser a maconha. Não preciso. Porque eu sei que não é. Mas o que é que te seduz? Talvez o seu sossego. Talvez a sua preocupação. Talvez, o que podia ser? O seu trabalho, né? Até as suas obrigações, como pai, como mãe, como um profissional. Nós estamos atualmente com a minha sogra em casa. Meu sogro faleceu há 1 ano e a minha sogra está em casa. Não foi fácil deixar ela lá. Paulo veio com o coração apertado, porque ficou com meu filho. Não tem a mesma cabeça que a gente, a mesma preocupação. Então, para chegar até aqui, aquela música não foi fácil, né? Chegar até aqui. A gente vinha pela estrada chovendo, demorando, devagar. O farol parecia que não iluminava. Aquela chuva. Ele falava para mim, quanto falta, Márcia? Eu, 40, 30, 20. Ele fala, não chega. Não chega, não chega. Não é fácil. Não é fácil deixar tudo que você tem para vir. Quantas vezes o João tem me chamado para vir aqui? E não tem sido fácil, mas hoje eu consegui, em nome de Jesus. Porque ele foi mais forte do que tudo na nossa vida. Mas não foi fácil. Porque as coisas nos seduzem. Olha, eu deixei a minha família, deixei a minha casa. Essa semana fez 4 meses que meu pai partiu para a eternidade. A minha irmã de Foz do Iguaçu, que eu vejo 2 vezes no ano, estava lá. Tinha um batizado do filho da minha prima querida, que eu não conheço ainda, amanhã. Então, a gente teve que deixar um monte de coisas.
Então, a gente tem que, a todo momento, nós somos convidados a escolher. O que você quer? O que você pretende? O que você prefere? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua. Hoje a pressão está muito grande, concordo comigo, irmãos? E a palavra de Deus, um dia ela vai ser pregada de forma poderosa, por enquanto ela está privada, ela está localizada. Quando chegar a palavra de Deus a todos os povos, Jesus vai voltar. E dessa forma, antes há um derramamento imenso do Espírito Santo. Porque só assim nós vamos consertar esse mundo. Hoje, quais são os valores que imperam na sociedade, na igreja? Como é que está esse mundo? Veja, eu vou contar uma coisa para vocês. Existe na Europa algumas grandes editoras que fabricam dicionários. E eles fazem uma pesquisa com as pessoas, com os alunos, com uma população em geral, e vê qual é a palavra que está na moda. E essa palavra, ela não é só uma palavra, mas ela indica um comportamento, uma ideia, uma preferência. Em 2016, a palavra é post-truth. É uma palavra em inglês, que quer dizer que o fato em si, fato objetivo, influencia menos na formação de opinião das pessoas do que as emoções e as crenças pessoais. Quer dizer, o que acontece, a verdade como um fato, deixou de ser importante. Importa o que a pessoa sente e aquilo que ela acredita. E o diretor desse dicionário, ele disse assim que essa palavra, ela determinaria um nome para a nossa era. A nossa era chamada pós-modernidade, que começou depois da Segunda Guerra e ainda estamos na pós-modernidade. Né? A pós-modernidade é depois da era moderna. Mas todos os anos tem essas definições de palavras. No ano passado, os dicionários, grandes dicionários, então, uma delas é gaslighting. Gaslighting quer dizer a prática de manipulação das pessoas para obter aquilo que eu quero. Então, as pessoas podem manipular umas às outras para obter vantagens e que ela faça aquilo que ele deseja. A outra, Goblemode, quer dizer modo duende. Duende, se sabe, não existe, é uma lenda, né? Mas indica uma pessoa preguiçosa, lenta, que não faz nada. Então, isso é um comportamento, é uma palavra que indica o comportamento de muitas pessoas hoje. Pessoas que querem viver sem muito compromisso, sem muito agarrar de verdade nas coisas. Entendeu? Sem ser radical. A outra é kitting. Desculpe. É fazer no trabalho o mínimo que eu posso. Eu só trabalho para constar. Aqui também não acontece, tá? Nem na minha cidade. Só lá no Alasca. Gente que vai trabalhar, mas que não trabalha de verdade. Que está lá só para constar, para receber o salário. Vocês não conhecem ninguém que faça isso, né? Aqui também não tem. Só tem gente comprometida com o trabalho, não é? Isso eu tenho absoluta certeza. Mas esse mundo está assim, ó, de gente que vai lá só para constar.
e você fala, escuta, não sou eu que tenho que fazer. Por que você não faz? E você pode imaginar, nós do outro lado, por exemplo, o João, gente que é crica, né? Você é crica, João? Eu também, tá? Eu sou crica. E sou daquelas que pega no pé das pessoas. Eu quero que faça e faça direito. Eu falo assim, serviço lambão, se você for fazer, não faça. Deixa que eu mesmo faço. Porque para fazer serviço lambão, não. Eu gosto de serviço bem feito. Eu costuro, bordo, e eu sou capaz de desmanchar 3 vezes uma peça para ela ficar perfeita. Então, eu pego no pé das pessoas. As pessoas começam a pegar raiva de você. Pegar ranço. Porque você é chata, porque você é exigente, porque você é cri-cri. E aí, como é que a gente faz para viver nesse mundo desse jeito? Outra palavra, women, quer dizer mulher. Dicionário de Cambridge, uma das mais importantes universidades do mundo, Cambridge. Ele define essa palavra, mulher, como um adulto que vive e se identifica como mulher, ainda que lhe tenha sido atribuído um sexo diferente ao nascer. Quer dizer, basta ela achar que ela é mulher, que ela é. Vejam, um dicionário que define o que quer dizer uma palavra está definindo a palavra mulher como alguém que, se quiser ser mulher, então ela é. Onde que estamos nesse mundo? Cadê a biologia? Como é que é definido um ser mulher? É alguém que tem um útero, que tem ovário. Ela tenha cabelo comprido, que ela tenha cabelo curto, que ela tenha sei lá o quê, mas ela tem que ter, no mínimo, um útero e ovário para ela ser uma mulher. Senão ela não é. Foi assim que Deus criou. E ninguém mais pode falar. Né? Ninguém mais pode falar. Se ela achar que ela é. Eu assisti um filme uma vez, uma pesquisa nos Estados Unidos, assim, pegando jovens, pessoas assim, e entrevistando. Então, o que ela falou? Quantos anos você tem? Pegava um rapaz de uns 20 e poucos anos. 5. Ah, você tem 5 anos? Tenho. Ah, tá. Aí perguntava para outro, o que você é? E a moral da história é assim, você é aquilo que você diz ser. Vocês concordam? Não é possível. Eu sou o que sou. Concordam? Eu tenho a idade cronológica a partir do dia que eu nasci. Não é possível. Eu posso dizer que eu pareço, e eu pareço que eu tenho 30 anos. Vocês concordam comigo, não é? Não é verdade? Mas eu tenho. Se eu disse que eu tenho um filho de 27 anos, tá? Eu posso afirmar. Afirma se você quiser, Márcia. Mas você não tem. Então, não é uma verdade, é uma mentira. Na igreja, Papa Francisco, vocês devem saber, eu como assisto muito Padre Mário, eu ouço falar nisso. E também eu assisto grupos de oração daqui, lá da Nossa Senhora de Fátima, não me lembro direito, um grupo de oração de segunda-feira que vocês transmitem, né? E às vezes eu participo. Então, eu sei que tem reuniões do sínodo aqui. Padre Francisco determinou de 2021 até 2023 fosse realizado um sínodo. O que é um sínodo? É uma consulta à comunidade para ver o que eles acham.
Tá? Lá na Alemanha, eles se manifestaram a favor da abolição do celibato para padres e da admissão de mulheres ao sacerdócio. No Brasil, teve uma reunião do sínodo lá na Amazônia, que o resultado foi a respeito da importância da ecologia, a igreja falando, a ecologia integral como um projeto da sociedade, um itinerário pastoral e uma orientação social, política e econômica para todas as sociedades sensíveis com a fragilidade dos ecossistemas, as mudanças climáticas e preocupadas com o futuro do planeta, obra da criação. A igreja. A igreja. Para que é a igreja? A igreja é o depositário da fé. Ela está para falar da fé de Deus, das coisas de Deus. E está se manifestando a respeito da questão social, ecologia, questões econômicas. E nós, está perto de nós. Nós estamos vivendo nessa sociedade, dessa maneira. E, de vez em quando, passa correntes de modismos. Né? O mais comum é chamado relativismo. O relativismo tem várias coisas envolvidas. A primeira delas, o hedonismo. O culto ao corpo. Onde a importância é para o prazer, onde se busca o prazer. Se eu estiver feliz, tudo bem, eu posso, porque você tem o direito de ser feliz. E se isso te deixa feliz, você pode. Tá? A outra, o permissivismo. Tudo pode. Pode usar roupa curta, roupa apertada, roupa sem roupa. Se você tiver com vontade de sair sem roupa na rua, você pode, o corpo é seu. Seu corpo, suas regras. Certo? E nós? E nós? A gente está vendo pessoas no nosso meio fazendo isso. Servos, servas. Assim, buscando o seu prazer. Buscando a sua vontade, a sua aparência. O João falou hoje de manhã, não estamos dizendo que não é para ficar bonita, é para ficar bonita. Passa um creminho no rosto, passa um batonzinho fraco, faça as unhas, põe uma roupa bonita. Mas é só nisso que nós vamos pensar? Vamos começar a puxar, levantar. Eu falo assim, ó, eu tenho uma prima que é dermatologista. E, então, eu acho assim, que, no mínimo, ela poderia fazer procedimentos para mim mais barato. Mas eu falo assim, gente, injeção na cara, nem de graça. Tá? Eu tenho ruga, eu vou morrer com as minhas ruguinhas. E eu não vou tirar nenhuma delas. Tá? Nem para ficar bonita, né? A minha mãe dizia, quem quer ficar bonita sofre. Ah, então eu quero ser feia, eu dizia. Quero ser feia, porque esse negócio eu não vou fazer. Cortar, costurar.